Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas, que compartilharão as suas trajetórias, experiências, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre o futuro da moda. Hoje vamos receber o Danilo Simplício, é um fotógrafo de 25 anos, tem mais de 8 anos de atuação na área da fotografia. Durante sua trajetória, Danilo desenvolveu técnicas de fotografia, vídeo e edição, o que lhe rendeu o reconhecimento de muitas pessoas. Com inúmeros trabalhos religiosos, eventos de aniversário, fotografia estilo, marcas de roupas, festas noturnas e trabalhos corporativos. Então, seja bem-vindo, Dan. É um prazer receber você e gostaria que você começasse compartilhando um pouco da sua trajetória para nós. Obrigado desde já pelo convite. Boa noite a todo mundo. Sei que tem umas pessoas aí que falou que estava no transporte, né? Boa volta. Então, um pouco aí sobre mim, né? Que a Gil falou. Eu acho que podia ser sobre a sua formação. Como que você Formação. começou, como você decidiu, né, que ia ser fotógrafo? Bom, vamos lá. A minha trajetória na área da fotografia, eu comecei com meu primo. Eu estudava, estava no começo do ensino médio, né? E meu primo era fotógrafo, né? Ele é, na verdade, ainda até hoje, né? E a gente ia ter uma festa, né, de uma prima nossa e ele ia fotografar. E aí eu peguei, tava lá de fato, né? E ele fez uma foto minha lá e mano, sabe quando você vê aquela foto, tipo, toda desfocada no fundo, com uma qualidade extrema? Eu, pelo menos, só vi em revista, né? Então, quando ele, tipo, fez, me mostrou, eu fiquei curioso para saber mais sobre como ele fazia, né? Depois que ele já tinha tratado o que eu vi, né, de fato. E aí eu comecei a ficar curioso e andar com ele, né? Ele foi me ensinando, dava um suporte para ele, uma assistência e fui aprendendo. Quase no final do ensino médio, eu tinha que procurar um trampo, né? Acho que foi no segundo ano, na verdade, do ensino médio. Eu tava procurando trabalho, né? E aí eu comecei a estudar à noite e consegui um jovem aprendiz no Atacadão. Eu trabalhava de reposição lá e à noite ia pra escola. E aí eu peguei e comprei minha câmera do meu primo, minha primeira câmera, que eu tenho ela até hoje, inclusive. E aí eu comecei a fuçar, mexer, ele começou a me ensinar também, tipo, falar como, tipo, configurar, e depois umas partes de edição. Eu aprendi bem pouca coisa na parte de edição, ele me mostrou o básico, assim. Mas aí, tipo, comprei o computador depois e comecei a mexer. Eu lembro que, como eu recebia pouquinho, né, tipo, eram uns 700, 800 reais, eu acho, que eu ganhava mais ou menos, como era aprendiz. Eu pagava só a câmera, tá ligado? Só pagava a câmera e mais nada, tá ligado? E aí eu trabalhava 3 dias no mercado e 2 dias eu fazia curso lá no Senac, né? De administração. Então lá no Senac da Lapa tinha fotografia. Então, mano, aquilo ali eu fiquei como, meu Deus, eu preciso fazer isso agora, de fato. E aí eu comecei a saber um pouco mais lá sobre. E fui aprendendo, tipo, no início eu fazia sem, tipo, cobrar, nem tinha noção sobre, fazia por hobby mesmo. Só que aí o pessoal começou a me perguntar, né, se eu faria, tipo, se eu fazia algumas fotos, se eu fazia casamento, tipo, festa em casa, tipo, aniversário, né? E aí eu vi que dava pra fazer um dinheiro e eu comecei aos pouquinhos, né, tipo, daquele jeito, sem saber cobrar, tipo, se fosse hoje, eu falei, mano, como que eu cobrava esse valor, velho? Pra passar o dia inteiro lá, cobrar 100 reais, tá ligado? E aí eu fui aprendendo, tendo essas técnicas. Na escola também tipo, eu ia para alguns dias assim, não é para vocês fazer, né? Mas eu cabulava a escola e ia pro reggae. E tipo, muitas pessoas não podiam colar, então eu fotografava lá no reggae e levava as fotos depois para as pessoas verem, né? Como que era o rolê assim, né? Gravava também. E no reggae eu conheci um monte de artistas assim, que tipo, deu uma explosão assim na minha cabeça. Aí na escola eu comecei a conhecer mais pessoas também do teatro. Aí eu fui me envolvendo muito com a arte e me encontrei muito na fotografia, né? Dessa parte de eu conseguir mostrar
outras pessoas com o que eu faço, tá ligado? Sim. E foi assim minha trajetória. Cheguei, hoje eu tô... Graças a Deus, tô vivendo só de fotografia. Vivo há 8 anos Tipo, comecei há 8 anos com fotografia, mas vivo há 4, né, de fato, só com ela. Sim. E no final você fez o curso de fotografia no Senac ou não? Você terminou Não a fiz. administração? Até hoje eu nunca fiz nenhum curso. Só a rua, mas assim, eu quero fazer, quero me especializar, né, pra ter um certificado, às vezes pra entrar em um lugar mais, né. Aí precisa de uma assinaturinha lá, um papel, né, pra pessoa. Mas é isso, mas eu nunca fiz curso. Tipo, fui aprendendo na rua com outras pessoas, outros fotógrafos me ensinando. E até hoje eu ainda aprendo bastante. Acho que tem tipo, aprender de fato é constante, né? Ainda mais na fotografia, assim. E um fato também que eu acho que é da hora, assim, sobre o meu corre, que eu nunca troquei de equipamento, assim, né? Eu comprei um do meu primo, que foi a primeira câmera, e aí depois eu comprei uma outra câmera de um modelo um pouco mais novo, mas sendo a mesma, sabe? Então, tipo, eu nunca evolui para um equipamento melhor. Eu consegui evoluir muito na parte de acertar a fotografia, ângulo, e depois fazer tratamento de foto, sabe? A parte de tratamento de foto foi, acho que onde que eu cresci bastante, assim, né? Caramba, além de autodidata, você ainda tá conseguindo fazer todo o seu trampo com a mesma câmera. Mano, Que ó, legal, super legal. Acho que pode começar, Tati, a mostrar as imagens, tá todo mundo curioso. É uma coisa que eu tenho muita, assim, dúvida, assim, se quando o fotógrafo, ele já fotografa pensando no formato digital, tipo, se você vai fotografar já pensando, tipo, no Instagram, Reels e tal, ou você prioriza um editorial impresso, assim. hoje, assim, eu sempre priorizei mais a parte como eu vou entregar no digital, né? No Instagram, na rede social, né? Mas hoje eu tô com uma outra visão sobre já aprender também a pegar para fazer impressão, sabe? Porque geralmente, na verdade, na impressão, o que é importante ali é a qualidade e a resolução, né? Tipo, o tamanho da foto, né? Os pixels. Porque, tipo, se eu pegar qualquer uma das fotos ali que eu tenho, se a pessoa que vai fazer a impressão souber, tipo, configurar certinho, ela consegue, tipo, ter uma imagem muito limpa, sabe? Impressa também. Gente, essa é minha amiga da Pota, Amy. Eu amo. E o objetivo profissional, né? Eu falo um pouco sobre como eu olho, né, a fotografia, a sensibilidade, a criatividade, o poder de transmitir o que a gente está enxergando, né? O que é mais importante, assim, pelo menos assim, na minha vida, assim, é eu enxergar, tá ligado? Tem diversas formas, né, tipo, da arte, né? Mas o enxergar, acho que é essa parada que toca, né? Tipo, de transmitir, de passar a sensibilidade, a energia, o poder das cores, sabe? Tem alguém aqui que tem interesse em fazer comunicação de moda? Você faz, né, Luau? Você trabalha comunicação, né? Sim, eu trabalho em comunicação institucional justamente por. Eu queria trabalhar na moda, mas não é a mesma coisa, sabe? Uma, eu sou péssimo em costura, todo mundo já conseguiu ver. Só que eu acho que, tipo assim, a moda é muito mais do que produzir roupa, né? Tipo, a gente consegue fazer outras coisas com a moda, além de só produzir roupa. E aí, quando eu decidi fazer faculdade, minha avó e minha mãe queriam que eu fizesse design de moda. E aí eu falei pra elas que eu ia fazer comunicação justamente para comunicar além da moda. Eu gosto muito de Sim, comunicar com a moda. super, super legal. Ano passado, né, eu tive um trabalho que, tipo, sabe quando acontece uma parada que assim, mano, caraca, foi esse trabalho que eu fiz com a Negra ali, que eu assinei o clipe dela, né, Black Money. Foi um trabalho muito importante que exalta, né, o poder da mulher preta na música. E aí eu consegui transmitir isso com a fotografia. E o da hora desse trabalho, assim, foi muito importante mesmo, assim. E ela lançou só essa música no passado, só com clipe, só com uma capa que eu assinei. Tipo, foi uma parada muito da hora, tá ligado? E nesse trabalho eu tive uma vivência, assim, muito da hora, né? De ter uma equipe monstra, assim, tipo, um técnico de luz, pessoal da alimentação, tipo, muito da hora, tá ligado? Tipo, moda, design de moda, cabelo, tipo, a produção, assim, foi muito da hora. Aí esse aqui é um dos meus trabalhos, assim, mais
conhecidos e famosos aí que tá circulando na net, que é o Chum de Quebrada, né? Que eu produzi, né, com a minha amiga, a Isa. Esse trabalho a gente fez ali no Peri, lá no Jardim Peri. E foi um dia de produção inteiro, assim, foi bem monstro. A ideia do projeto foi da Isa. Ela fez um TCC, né, com esse tema, assim, com essa estética. E aí ela apresentou na faculdade dela. Só que quando ela fez, ela produziu com celular, assim, com um equipamento mais básico, né? E aí eu não conhecia ela, e aí chegou pra mim, tipo, a fotografia, assim, né, que ela postou, e eu falei pra ela se ela queria reproduzir e fazer um editorial sobre, né? E aí a gente pegou e fez, e ela chamou Ai, esqueci o nome dela agora. A Gabriela, que é a irmã da Tasha e da Tracy. Não é a Tasha nem a Tracy, hein, pessoal. O pessoal acha que é alguma das duas, mas é a irmã delas mais nova. E aí, esse editorial, ano passado, uma das fotos foi para uma exposição lá no centro. E eu tenho ele até hoje aqui. Lá no meu Instagram tem um vídeo lá que eu fiz, tem fotos. Quando saiu é bem grandona, assim, essa imagem, tipo, gigante. Assinei Clube Social ano passado, na Afropunk, que foi uma parada também muito mil grau. A fotografia, ela, enquanto mais você vai vivendo, assim, ela vai te trazendo mais coisas, sabe? Tipo, quem for viver de foto vai perceber isso, que é ela que vai te trazendo, tipo, levando você aos caminhos, sabe? Então, eu fotografei lá para Clube Social, aí tem algumas pessoas aqui, a Tória, né? Meu amigo que faz está ali também. Aqui alguns dos editoriais que eu já fotografei. Aliados foi um editorial com um amigo meu que ele tem um acervo muito monstro, assim, só de roupa antiga. E a gente fez essas fotos ali no centro, próximo da Galeria do Rock. E ficou uma estética até meia, tipo, de fora, né? Ficou da hora. A Cyberfunk foi um editorial que eu conheci a Luana, que eu fiz com a minha amiga aqui também aqui da Brasilândia, que é o funk futurista, né, em São Paulo. A gente falar sobre a moda, como tá se vestindo, tá ligado? Aí teve esse outro da Volet, que saiu essas duas fotos saíram na Volet, na revista da Le Office, eu acho que se pronuncia a revista. Essas duas fotos estão lá na revista, que foi muito foda, mano, também. E é o show, né? Aqui algumas responsabilidades, né, que eu sempre levo comigo, né? Sim, 4, né? Cinco, na verdade, é isso mesmo. Recapturar os meus momentos especiais. Aqui é o que eu mostro para os meus clientes, assim, né? Para eles entenderem a minha responsabilidade ali de fato. Meu equipamento, duas Nikon, né? A minha primeira e a minha atual. Meu computador, meu tablet, LED, lentes, estabilizador, arrebatedor. Pode passar. Tudo isso você carrega qualquer shooting que você for fazer. Tipo, isso você tem que carregar. Ou você Meu, faz só eu só, estúdio? Como é que funciona? Eu só não carrego o gimbal, né? Que é o estabilizador, né? Que eu trabalho mais específico mesmo com foto. Então só o gimbal. De resto, velho, minhas costas não aguentam mais, tá ligado? E quando colar no estúdio, aí tem mais equipamentos também. Às vezes eu levo a câmera, mas quando é tipo street na rua, Aham. aí esquece, eu levo tudo. Só não levo notebook, né? Eu levo o tablet. Como é que funciona, tipo, a comunicação da equipe, assim? Tipo, stylist, maquiador, diretor de arte, tipo, você chega e ele já tem um prompt para te mandar, assim. Como é que funciona? Depende muito do projeto. Quando o diretor me chama, algum diretor que tá à frente, né? E ele me explica todo o conceito. Eu tento entender todo mundo, sabe? Tipo, o style, a maquiadora também, entender o que eles querem. Porque é muito importante conversar, exemplo, com a maquiadora. Ela não fazer uma maquiagem tão forte, porque na foto pode estourar, sabe? São vários detalhes assim. Mas Isso você geralmente consegue, tipo, alinhar junto, assim, tipo, vocês é, decidem juntos. O depende muito fotógrafo. do conceito da foto, sabe? Se, Tá. tipo, de dia, ela não pode fazer uma maquiagem muito forte pra não parecer muito oleosa, sabe? Tipo, um monte de detalhezinhos, mas é tipo muito de boa de levar, sabe?
Mas geralmente os trabalhos que eu faço sempre já tem assim uma equipe bem legal e eu chego e só dá fazer o clique daquele jeito. Mas é da hora todo o processo, né? Mas é tudo durante 1 ou 2 semanas a gente conversa bastante sobre o projeto. Inclusive ontem eu fotografei um muito bala. Quem tiver me seguindo no Insta vai ver que eu vou postar daqui a pouco. Eu vou postar pra vocês verem, vocês daqui. Vou postar pra vocês verem um vídeo de um trampo que eu fiz ontem de um editorial, que tá muito da hora. Foi lá em Francisco Morato que eu fiz. E esse daí vai ser um. E vai ter exposição, né? A gente vai fazer exposição dele também. E aí estão todos convidados desde já. Depois eu passo as informações, tá Oba, bom? maravilha. E sobre as modelos também, tipo, quem que dirige assim as modelos para ter uma boa foto? Tipo, tem alguma técnica ou abordagem que você usa? Como é que funciona? Olha, geralmente eu que dirijo ali faço a maior parte. Hoje que eu tô começando a ter alguém para dar um auxílio, assim, sabe? Tô tentando chamar algumas pessoas para fazer direção, mas ainda assim sou sempre eu, sabe? Eu que faço a direção. Quando alguém me chama, eu discuto a ideia, chego no conceito, sabe, com o cliente, entender o que ele quer também. Mas ali é na hora. Gosto de conversar bastante antes com o cliente. Se ele quiser, eu posso, tipo, a gente pode se encontrar antes, trocar uma ideia pessoalmente, né? Porque muitas Aham. das vezes a cliente ou o cliente tem vergonha, né? Tipo, e eu acho que é da hora trocar uma ideia pessoalmente pra, tipo, deixar mais leve, sabe? Mas geralmente Sim. meus ensaios é da hora. Vocês têm que fazer comigo, pessoal. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui para você, da Érica. Boa noite. Como que você faz para diferenciar a sua linguagem na fotografia e passar isso para os clientes? Trabalho lindo e referência para nós, estudantes de fotografia. Satisfação. Como eu diferencio? É, Quando eu comecei a fotografar, eu e o meu primo falou assim, você tem que criar uma identidade visual. Aí eu falei, como assim? Tipo, não entendia nada, tá ligado? Como assim? Aí ele falou, mano, a forma como você edita e como você entrega. Tipo, a sua marca, né, de edição. E eu falei, mano, como que eu vou fazer isso? Tipo, eu não tinha resposta, aí eu não sabia como, tá ligado? Só que Aham. aí eu fui fotografando e fui editando do jeito que eu queria, que eu gostava. Tanto que umas edições lá na antiga, meu Deus do céu, era 30 filtros, tá ligado? Que eu colocava. Mas aí eu fui chegando no jeito que eu queria e hoje eu tenho uma identidade, assim, né? Eu consigo passar, tipo, tem pessoas que às vezes veem minha foto e já sabe que é minha por conta da edição. Ó, que legal. Aí eu acho que eu consigo diferenciar nessa parte, assim. Isso é bem importante para os fotógrafos, né? Porque é o reconhecimento do seu trabalho, né? De olhar uma E foto e saber que é você, né? identidade é tudo. É uma parte que talvez é meu quebra-cabeça, mas depois você chega no onde você quer, sabe? E quem que são as suas referências de fotógrafos, assim, que você curte, que você admira, assim, que refletem no seu trabalho? Acho que são meus amigos mesmo, assim, do dia a dia, da fotografia mesmo. Outros artistas de outras áreas também, acho que me influenciam demais, sabe? A fazer o que eu faço. E essa parte de revista, é o pessoal que entra em contato com você para você fazer foto? Sim, eles gostam, tipo, às vezes é por indicação, né? Ou às vezes eu também chego, né? Mando um e-mail, alguma coisa. Sim. Porque no começo você tem que ir atrás, né? Tipo, como é que funcionou para você, assim? Como é que foi a É, divulgação para o pessoal começar a te procurar? então, no início, acho que muitas pessoas. Acho que todo trabalho no início, assim, é mais lento, mais difícil, né? Então, já, tipo, no início eu fazia muita foto sem cobrar nada. Por muito tempo eu fiz Aham. isso. Muito evento, tá ligado? Eu fazia e colava. Falou, deixa eu só fazer umas fotos. Tipo, ô, fazer umas fotos aí do teu evento, mas já tem fotógrafo. Não, mas eu só queria só fazer umas fotos, mano. Deixa eu fazer só umas Sim. fotos. Aí eu comecei a ganhar essa credibilidade, assim, né? Depois, quando o pessoal viu o resultado, fui ganhando mais confiança, sabe? Aí eu vou Aham. atingindo outros públicos, outras pessoas. É. E esse lance de fotografar festival também, eu acho que isso é uma boa divulgação, né? Nossa,
2022 nunca vai sair da minha mente. Que foi o primeiro festival grande que eu fotografei. Foi o Senna. Então, tipo, nossa, mano, foi da hora. Eu tive um... Tipo, alavanquei bastante depois que eu fiz o Senna, né? E uma coisa também super importante é o portfólio, né? Como a gente tem alunos que também querem pensar, né, em fazer umas aulas de fotografia, serem fotógrafos. Tipo, como que você pensa no seu portfólio? Quando você vai mandar para alguém, você muda o portfólio de acordo com o cliente? Como é que funciona? Sim, eu moldo, né? Depende muito qual o cliente e o que ele quer, né? Se é para um evento, para um festival, exemplo, tá ligado? Aí eu mando um tipo específico, especificando o valor, tudo, sabe? Editorial, aí eu tenho um outro, sabe? Mas eu sigo sempre uma base, assim, sobre a minha apresentação, equipamentos, só mais a parte final, assim, né, que eu faço a mudança, assim. Tá, legal. Alguém mais tem perguntas? Gente, por favor, podem abrir as câmeras, aproveitem. Eu tenho uma O Luau, pergunta. já, É o que eu não Luau tava primeiro. conseguindo. Eu não tava conseguindo levantar a mão com o celular hoje. Eu tenho uma. Na verdade, eu queria primeiro parabenizar o Dan, tipo, conheço ele há muito, muito tempo mesmo. Sou fã do trabalho dele. Dan, hoje, se fosse para fazer um trabalho de fotografia, qual seria tipo, o melhor trabalho de fotografia que você poderia fazer hoje? Tipo, alguém que você poderia fotografar? Qual é o seu maior sonho? Uma pessoa assim, pensando, tipo, a palavra, tá? Tipo, pica da galáxia. Tipo, queria fotografar essa pessoa. Quem seria hoje em dia? Uma pessoa pra me escolher, pra me fazer as fotos, assim, tipo, mano, vou assinar essa pessoa? Tyler, The Creator. O Tyler. Quem perdeu? O Tyler. Sim. O Tyler. E eu queria te pedir também uma dica, por exemplo. Eu tenho uma câmera fotográfica por aí, acho péssima algumas fotos que eu faço, enfim. E eu tô nesse processo de achar o meu preset, né? Tipo, ter Uhum. uma identidade mesmo visual. Você tem alguma dica para isso? Pra você achar sua identidade. Os presets que você faz, você que cria, né? Tipo, do zero. Hã? É, né? Bom, eu acho que é a forma como você gosta da fotografia quando você faz ela. Como você gosta da sua foto quando você faz ela, sabe? O que você enxerga nela é mais luz, é menos luz. As minhas, por exemplo, eu gosto de trazer mais vamos dizer assim, um 3D, né? Que eu gosto de sombras, né? Então, quando você vai partir para a parte da edição, você trazer isso, né? O que você quer, se você quer mais sombra, se você quer mais luz, se você quer mais cor, sabe? Eu gosto de trazer nas minhas também tanto a sombra quanto uma parada mais quente, se você perceber. Nas minhas elas são bem mais quentes, assim, sabe? Então, eu subo bastante lá o amarelinho, sabe? Lá na edição. Se você quer mais fria, joga no azul. Se quer mais nítida, sobe um pouco a nitidez, entendeu? Se você tiver, tipo, dúvidas também e quiser trocar mais comigo sobre edição, eu também tô aberto, tá ligado? E Mas, eu vejo que você usa muito, tipo, uma coisa dramática, né, Dan? Tem, tipo, uma coisa do fundo, assim, tipo, tem uma coisa bem dramática nas suas fotos. Não sei, eu sou leiga, tá? Uma visão de fora. Ó, a Giovana também tem uma pergunta. Você terminou, Luau, sua pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Gi, terminei. Era isso. Muito obrigado, Dan. Depois eu vou de te mandar um nada. direct. Show. Gi, pode falar. Minha xará, Giovana. Boa noite, gente. Boa noite, Dan. Prazer. Eu não conhecia seu trabalho. Foi muito, muito legal. Inclusive, eu estava aqui te escutando, mas fui dar uma stalkeada no seu Instagram. E, assim, incrível o seu trabalho. É muito legal você trazer, assim, sendo uma pessoa tão jovem, né? E já tendo uma bagagem muito grande com a fotografia, com a moda, que é uma coisa que liga muito, né? E como a Gil perguntou, pessoas que se identificam e querem trabalhar com isso. Eu admiro muito a fotografia, inclusive, há umas 2 semanas eu participei de um projeto em que eu fui modelo com 2 pessoas incríveis também do Ecotesse.
E eu achei demais, assim, essa coisa de jogo de câmera, de luz e tal. E eu queria muito que você falasse como foi no começo, como foi ter que lidar em entrar em espaços. E a gente sabe que no mercado, em geral, tem muita disputa, né? De pessoas, infelizmente, querendo ser maior e melhores, enfim. E no começo a gente sabe que nada é fácil, que tem essa disputa muito grande de competir por um espaço, ainda mais vindo de lugares que não dão essa oportunidade. Então, eu queria que você contasse como foi. E é isso, parabéns pelo seu trabalho, muito incrível e com certeza vou lá seguir e acompanhar. Obrigado, Giovana, de coração. Sério. Bom, no início foi bem difícil, né? Porque teve a parte de me começar a fotografar e eu na entrega, mano, era péssimo. Era meio péssimo, tá ligado? Porque o cliente às vezes pensava, tipo, nossa, vou fotografar com essa pessoa, né? Tem um equipamento. E aí ela achava que eu já sabia fazer muita coisa, né? Tipo, que eu tinha um equipamento, né? Só que tava no início, então eu não sabia muito sobre edição. Mas aí, igual eu falei, fui aprendendo, né? E fui lidando com isso e conta muito sobre quem a gente é, sabe? A fotografia é quem a gente é, tá ligado? O que a gente entrega, o que a gente passa, é o que a gente é, o que a gente enxerga, sabe? Então é muito como eu trato as pessoas, como eu chego, como eu saio, de conversar mesmo, tá ligado? Tagarelar com as pessoas, sabe? Ela fala um valor e eu falar outro valor e até chegar no valor, tá ligado? E é isso, foi me encontrando, sabe? Chegando nos caminhos, conversando bastante com pessoas, entendendo melhor sobre. E aí a gente vai indo, vai deslanchando. Cada trabalho que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova. Às vezes eu acho que eu já sei fazer isso aqui, mas no outro trampo eu falo, caramba, dá pra fazer de outro jeito, tá ligado? Então, da mesma forma que você vai evoluindo, aprendendo, você vai evoluindo a chegar nas pessoas, sabendo também chegar e sair, sabe? E ter muita confiança, acreditar em você, sabe? Tipo, se você não acreditar em você, quem vai, tá ligado? Tipo, ter sempre um objetivo. Obrigada, pergunta 100% respondida. Ai, temos mais algumas perguntas aqui no chat, vou ler para você. A Erika perguntou quais são os aplicativos de edição que você indica e acha mais fácil de usar. Ó, eu usei bastante já o PixArt, que é de celular, né? Celular é básico ali, mas tem várias funções da hora. Ainda mais hoje em dia que, né? Que a IA chegou, mas mesmo assim, tipo, não a parte da IA, mas depois que a IA chegou, eles trouxeram muito mais mecanismos, assim, de edição também, sabe? Ao mesmo tempo. Aí tem o Lightroom, que é o que eu fotografo, que eu edito, quando eu fotografo eu edito, né? O Lightroom. Aí tem o Photoshop. Photoshop eu não uso tanto, porque eu não gosto de sair muito ali do que é a foto real, sabe? Deixar a foto muito artificial, sabe? Mas é legal usar pra tirar algumas coisas, sabe? Tipo, mas eu uso o Lightroom. Deixa eu ver qual mais aqui. Pera aí. Tem mais um outro que eu gosto de usar. Prequel, o nome dele. E tem o Face App, o nome. Face App também tem algumas funções legais. Show. Depois eu mando também a listinha dos que eu uso, assim. Legal. Aí eu passo para eles, então. Uhum. Show. A Ana Caroline também perguntou aqui, falou, boa noite, Dan. Em qual momento você vai se sentir realizado como fotógrafo? Amei. Por exemplo, onde você quer chegar com a sua fotografia e em que você ainda está almejando? Caraca, perguntaça. Perguntasse. Perguntaça. Nossa, eu quero chegar em outros países, sabe? Tipo, com a fotografia. Tipo, exposições. Tipo, mano, eu ir para outro país pra expor, tá ligado? Recebendo muito por isso, tá ligado? Assim como também eu acho que quero fotografar muitos artistas aqui, como eu tinha falado do Tyler. Tinha falado do Tyler.
Tipo, mano, eu queria chegar muito no Tyler um dia e fazer um editorial, um editorial sobre ele, sobre o corre dele, ou sobre a moda mesmo, de fato, que ele se veste muito, mano, muito bem. E fazer um editorial e fazer uma exposição dele, tá ligado? Nossa, eu acho que eu zerava o jogo, pá. Zerava. Mara. Eu acho que é isso. Tipo, levar em outros países, tipo, outras fronteiras. Além também de expor, ter vivências, né, ali. Que é uma parada muito importante que eu gosto, que é a parte da vivência da fotografia, né? Que é a construção dela ali, o que tá acontecendo e depois fica para sempre, né? Respondido, maravilhoso. Chega lá. O Alisson tem mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Primeiro que admiro muito o seu trabalho, é uma referência muito grande. E você fotografa bastante dentro do universo da moda, especialmente a moda periférica. Como tem sido para você vivenciar esse momento em que a moda das quebradas está ganhando mais visibilidade? Que impacto você enxerga nisso, tanto na sua trajetória como fotógrafo, quanto na forma como essas narrativas estão sendo vistas e valorizadas? Nossa, essa foi brava também. Tipo assim, mano, tô vivendo, mano, tô gostando demais dessa nova, tipo assim, que uma galera real, tipo, acho que é sobre a gente, sabe? A gente conversando aqui agora, quem tá aqui. É a gente que tá movimentando isso, que tá fazendo acontecer, que tá aprendendo, que tá indo atrás, tá ligado? Então, esse momento que a moda tá, mano, tá muito foda, tipo, de fotografar, tem vários eventos, várias pessoas se articulando. É... Qual foi a outra parte da pergunta? É, Que impacto você enxerga nisso, tanto na sua trajetória como fotógrafo, quanto na forma como essas narrativas estão sendo vistas e valorizadas? O impacto que eu observo, assim, é de mim conseguir levar isso cada vez mais para outras pessoas e a gente cada vez mais longe, né? Com essa arte, tipo, mano, trazer a periferia, né, de fato, porque é da onde vem tudo. Tipo, mano, vem da gente. A maioria das coisas, de fato. Tipo, todas as ideias, criatividade, tá ligado? A gente é a fábrica, né, mano, de todo o movimento, mano, de todos os lugares, de tudo. O que você enxergar de arte em algum lugar veio de alguém da favela, tá ligado? Veio de alguém da quebrada, tá ligado? E aí essa junção de várias pessoas traz isso, tipo, a gente cada vez mais ir subindo. Então o impacto é muito forte. Cada vez mais eu observo isso. A Adriele estava com a mão levantada e tirou. Adriele, você já responderam essa pergunta? Sim, na verdade, sim. Acho que quase todas as minhas questões que eu tinha já foram respondidas. Em questão de criar identidade e tudo mais, eu também fiz fotografia e eu já fiz uns trampinhos, né? Só que sempre de uma forma muito comercial. Então, tipo, eu ainda não tenho essa questão de vivência pessoal com a fotografia, então meu olhar ainda tá muito mais ou menos assim, tem que me aventurar mais nisso. Mas eu fui numa exposição que você tava e tava o monge, eu conheço o monge na real, e já tinha feito uma exposição de uma amiga dele, que é a Tuane Absurdo. Não sei se você vai conhecer, enfim. E Uhum. aí eu tava você e mais alguns artistas expondo, e eu fiquei, mano, que eu amei exposições. E, tipo, a minha cabeça explodiu, assim, com tanta informação. Foi muito chave essa Ah, exposição. foi a traços, né? Isso mesmo. Foi muito boa. E aí, Da só hora. pra dar mesmo, foi muito legal. Foi aí que eu conheci seu trabalho, depois disso conheci o seu e de a maioria dos que estavam lá também. E, meu, é muito legal ter exposições, assim, para mais pessoas conhecer mais artes, né? Tipo, Hum, aproxima e faz isso também, é muito legal. Sim. Eu não tinha muito essa visão sobre fazer exposição, né? Até que chegou os convites pra mim expor, tá ligado? E depois que eu fiz a minha primeira exposição, que foi lá em Paraisópolis, aí já era, mano. Agora eu quero, mano, fazer muita exposição, tá ligado? Então, se vocês me acompanhar, mano, quero soltar esse ano. Mês que vem, eu quero soltar uma exposição minha, sabe? Com novas obras, novas. E aí depois veio a Traços, que foi a minha segunda exposição. E foi muito louco. Tô com elas aqui, ó. Já tem uma aqui em cima de uma das que tava lá naquele dia. E aí tem mais duas aqui que eu fiz uma exposição esses dias, aí elas ainda estão aqui embaladas.
E aí, tipo, depois que você vê a parada impressa, gigante, numa qualidade, no vidro, assim, emoldurado, você é louco. É outra fita. Eu nunca tinha tido, né? Eu tive a primeira vez agora, esse molduradona, bonitona, que foi a produtora que fez, né? Tudo assim. Aí esse ano eu quero fazer as minhas as pessoais, levar para os rolês que eu colo, tipo, batalha de rima, tá ligado? Colar nos picos e levar, tá ligado? E expor, assim. Muito chave, parabéns mesmo, viu? Vou ficar acompanhando nas próximas exposições, eu vou, com certeza. Admiro muito. A Su Araújo falou que não é uma pergunta, é um elogio, mas ela falou assim: Dan, seu trabalho é incrível, desde sua identidade visual ao seu jeito de enxergar as coisas. Uma referência de autenticidade e acompanho faz cotas do seu trampo. E admiro muito, então. Chave demais ter você por aqui. Satisfação, você é louco. E, pessoal, vocês que me acompanhavam já, ou me acompanham, me dá um salve pra me saber quem são vocês. Legal. Por Vai ser favor. da troca. E o Ramiro quer falar, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa. Dan, satisfação. Já conheci um pouco do seu trabalho, já tinha visto alguns editoriais seus. Ainda não acompanhava, assim, tipo, de verdade, a fundo. Mas satisfação, máximo respeito, muito da hora, tá ligado? Mano, eu sou cantor e, tipo assim, algo que eu quero trazer, além da minha música, é de trazer uma experiência audiovisual diferenciada, assim, a cada som que eu entrego daqui em diante, de conseguir unir não só a música, mas o audiovisual e a moda, tá ligado? Eu queria saber de você, assim, mano, de todos os artistas, assim, que você já trabalhou junto, o que que te faz querer trabalhar com artista, tipo, qual que é o diferencial que te faz querer trabalhar com artista, tá ligado? Aquele artista que você olha e você fala, mano, eu quero tirar foto desse cara, tá ligado? Eu quero fazer um trampo desse cara. Da hora, pergunta, irmão. Satisfação. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de aprender e entender sobre músicos, mano. Eu gosto muito de conhecer. Mano, eu vou escutar uma música sua. Eu vou gostar muito. Eu vou querer, mano, fazer um trampo com você, tá ligado? Depois que eu te conhecer, tipo, mano, saber quem você é, o que você escreve, o que você passa. É sobre quem as pessoas são, tá ligado? Então isso me dá vontade de, mano, conhecer e fazer, querer trampar, tá ligado? Tipo, as verdades dela, tá ligado? E eu trampo uma cota assim, não sei se vocês conhecem, a Tória. Lá no meu Instagram é a segunda que tá fixada, que tá bem no meio, assim, com fundo vermelho. Mano, ela é uma artista muito foda que merecia uma visibilidade, mano, muito monstra, tá ligado? Ela é muito underground, tá ligado? Mas, mano, ela é muito do boom bap, tá ligado? Tipo, do afro. Então, hoje em dia, não que não tá em alta, assim, mas, mano, é mais o trap, né? Tipo, outras ideias, tá ligado? Mas ela, mano, faz um som muito monstro. E vocês vão ver ela estourar ainda, pode pá. Ela tem um reconhecimento, assim, até que muito monstro, tá ligado? Mas ela vai estourar muito ainda. E eu aprendo muito com ela, tipo, nos trampos que a gente faz, tá ligado? Ela sempre, mano, me passa alguma parada. Fora as vivências também, sabe? E é sobre isso, mano. Vai aprender, né? Sobre você aprender com outros artistas, mano. Acho que isso é interessante. Entender sobre o que ele quer passar na música, no álbum dele, tá ligado? E eu, tipo, assinar isso, sabe? Tipo, é muito monstro isso, sei lá. Tipo, exemplo, o Negreli, cê é louco. Chave demais, você é louco. Satisfação, mano. Obrigadão. Tamo junto. E Dan, fiquei com uma dúvida também. Como é que funciona para você expor? Tipo, são galerias, espaços, tipo, o pessoal te chama, você vai e manda seu portfólio. Até agora, como é que aconteceu essas exposições? Então, a primeira de Paraisópolis que eu fiz, o nome da exposição foi Um Rolê no Paraíso, parte 2. O nome da exposição. Então, foi fotógrafos de várias regiões de São Paulo. Um Rolê no Paraíso, parte 1, foi fotógrafos que fizeram exposição só ali, tipo, fotógrafo só de Paraisópolis, né? E aí eu recebi o convite, né? Tipo, o nome da menina é a Gabi, ela me chamou no Insta. E, não, na verdade a Gabi não. Eu não lembro agora quem foi exatamente. Mas me mandaram o link e falou, Dan, por que você não se inscreve? Tipo, manda seu trampo, é muito louco. E eu me inscrevi, e era um projeto assim, do Vai, né? E eles estavam procurando artistas, né?
fazendo uma curadoria. Eu enviei o link do meu trabalho, tudo. E aí chegou pra mim, tipo, mano, não, você foi selecionado. Tô assim, tá ligado? Ainda recebendo, né? Tipo, mano, muito monstro. Aí foi assim a primeira exposição, né? Foi porque eu mandei meu trabalho e eu consegui passar, tá ligado? E o segundo foi a mesma bala, assim, pessoas que me conheciam ali, né? E falou, não, acho que o seu trabalho. Só que não foi selecionado, eles foram direto com os artistas, sabe? Ah, E me deram salve e falaram que queriam muito meu trampo, tipo, na exposição, sobre o projeto, falava muito sobre, né, o que eles queriam trazer ali, os temas, né? E aí eu fiz essa daí também. Que aí teve alguns patrocinadores na Ambev. Aí foi da hora, tá ligado? mas é mais edital, assim, que rola e aí chama o pessoal. É que, meu, eu sou uma pessoa. E às vezes aparecem algumas paradas e eu não me inscrevo, sabe? Ou eu fico muito. Não é uma dica, né? A dica é se inscrevam que vai dar certo. É, se joga, tá ligado? Mas acho que é da hora escrever. Tipo, agora eu tô aprendendo mesmo a como escrever projetos, né? Tipo, fui muito desligado, né? Tipo, disso assim. Mas são lugares que são nossos, né? Que a gente tem que dominar. Tipo, projetos, mano, é muita grana que tá lá com o sistema, sendo que é nosso, né? Tipo, 20, 50 conto, tá ligado? Mil, tá, Sim. pessoal? 20 conto, não. Muito mais grana. Tipo, um amigo meu aqui de Taipas, ele trabalha com clipe e propaganda, né? Mano, ele ganhou editorial de 300k, tá ligado? E aí ele vive disso, tipo, então todos os equipamentos que ele tem, tipo, outras Blackmagic, que é aquelas câmeras de cinema, tá ligado? Tudo de projeto, tá ligado? E aí isso me despertou, tipo, esse ano eu tô, tipo, mano, eu não escrevi nenhum projeto ainda, mas a galera que escreve, que tem projetos, me chamam, tá ligado? Pra assinar a fotografia. E, mano, eu tô em uns 6, eu acho, esse ano já me colocaram. Aí, né, só dá pra passar, mas é da hora. Tá no meio de pessoas que gostam de movimentar e escrever também editorial, tá ligado? Tipo, escrever pra projeto, pá, é da hora. Sim, isso eu acho, meu, muito importante, porque é aí que você também imagina, olha o tanto de gente que já conheceu seu trabalho numa exposição, né? Tipo, Eu não tenho nem noção, às vezes, velho, das pessoas que tipo, por exemplo, eu vou pro centro, no centro você encontra muitas pessoas, né? E as pessoas falam que conhecem meu trampo e eu fico de cara, né, parece que eu me sinto um pouco por dentro, né, mas, tipo, eu fico de cara, tipo, como assim, velho? Você me conhece, cara? É sim, da hora. E muito vai muito legal. mais, eu digo Qual que que vai ser a próxima? Você já pode falar? Já tem data? Essa outra que você falou que vai rolar? talvez dia 25 de maio, 24 de maio, na verdade. Aonde vai ser? Eu vou colocar aqui no chat. Lá em Morato. Mas ainda não está especificado endereço. Ah, aí o pessoal te segue, então sigam o Dan. Dia 24, Ah, lá em Francisco Morato, perto da estação. legal. Gente, temos espaço para mais uma pergunta, hein? Para terminar nosso encontro de hoje. Vocês estão curtindo, pessoal? Estou entendendo legal? Alguma dúvida pode perguntar. Acho que a gente podia terminar você falando, tipo, o melhor ensaio que você já fez. Qual foi o trampo que você mais curtiu fazer e por quê? Caramba, é difícil a pergunta, hein? Todos são muito monstros, as vivências são muito da hora. Eu gosto muito de todos, assim. Mas eu acho que eu gosto muito dos trampos, tipo, editorial, né? Acho que é muito da hora a vivência com várias pessoas, assim. Tipo, da Volat. Aí teve esse aqui que eu fiz com a da Selva. Depois eu vou compartilhar algumas no meu story, e aí vocês verem certinho. Uns trampos que eu gostei bastante de editorial, né? Mas, tipo, gosto bastante também de festival. Tipo, o Senna, o Senna pra mim foi um bagulho muito louco. Eu trabalhei com duas câmeras, né? Tipo assim, eu tava só com a minha Nikon, né? Aí eu fiquei pensando, mano, eu não vou conseguir chegar muito perto dos artistas lá, né? Porque é muita pessoa. Em alguns, né? Porque eu tinha pulseira pra dois artistas, que era a Mina Cris e a Tória, né? Então eu tava ali junto com os fotógrafos mesmo, né? Tipo, na frente, andava em qualquer lugar. Só que outros artistas não podia, né? E eu falei, vou desenrolar o talento. Aí uma amiga minha trabalha numa locadora e ela soltou pra mim a lente, tipo, 2 dias de graça, tá ligado? Aí eu peguei a câmera dela e fiquei com duas câmeras. E aí, tipo, eu tava andando com umas 4 pulseiras, assim, no Sena, tá ligado? E eu tava andando em todos os lugares, todos os camarins eu tava entrando, tá ligado? Com vários artistas. Acho que foi uma vivência muito monstra também no Sena. Que Tipo, tantas legal. fotos, tá ligado? Tantas fotos.
quanto a vivência, foi muito monstra. Tipo, eu peguei uma lente 70-300, que é uma lente, tipo, você tá aqui e, mano, a outra pessoa tá muito longe, tá ligado? E ela tem uma nitidez e foco, tipo, absurdo, sabe? Tem uns Legal. vídeos lá, o Djonga pulando e vai, eu fazendo as fotos assim. Muito louco, foi da hora essa vivência. Legal. Maravilha, Dan. A gente sempre termina com uma fotinho final. Então, queria te agradecer aí. Foi muito, muito, muito legal. Aprendi pra caramba. Obrigada aí pela generosidade de mostrar tudo, de dividir com a gente. Da hora. Satisfação, pessoal. Me sigam lá, vou seguir vocês. Beleza, vamos fazer nossa fotinho final, então, Tati. A Tati sempre faz um registro aí do nosso encontro. Boa noite, gente. Boa noite, satisfação, pessoal. Super Valeu. obrigada. Junto.